Meus amigos, no final do mês de junho, né? Nós fomos visitar um projeto no bairro do Guamá, fomos lá com o MPA, até para justificar a camisa que a gente estava, do São Francisco de Santarém, numa parceria do Distrital, do Distrito Industrial de Ananindeua. Aliás, infelizmente, o nosso querido São Francisco, o Leão do Tapajós, ficou fora da Série D, mas o São Raimundo continua. O São Raimundo de Santarém e o Águia de Marabá continua. E quando nós saímos lá do Guamá, nós fomos para o bairro da Cremação conhecer um projeto de taekwondo em nome do mestre Gilmar, um cabo da Polícia Militar que faleceu recentemente e que dava um exemplo para a comunidade. Ele, como um profissional da segurança pública, rigoroso, firme, forte. As pessoas passaram a respeitá-lo porque viam, além daquela atitude que às vezes é tida como repressora, mas ele era um camarada que, bem aqui na base, ele fazia a prevenção. E os pais de família só gostavam. Ele morreu, mas deixou seu filho, deixou outras pessoas lá e ganhou como madrinha a queridíssima Josiane Lima, que ainda se mantém entre as 20 melhores do taekwondo do mundo. Vamos à visita do nosso Gente da Gente no Centro Comunitário Nossa Senhora das Graças, da paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Josiane, tudo bem, menina? Que prazer te reencontrar. Edson, sempre um prazer te ver, falar com você. E aí, a Manu me disse que você manteve o contato com ela pelo Zap, né? Falando desse projeto. Quer dizer, eu não sabia que você tinha projeto social. Foi. Na verdade, não é meu projeto, eu apoio. Então, ela viu no Face, porque eu sempre que venho a Belém, eu venho aqui com eles, eu passo um treino, dou dicas de luta, coloco o que estão usando atualmente lá fora, a nível nacional, internacional. Então eu sempre venho visitá-los, assim, quando estou em Belém. Eu moro no Rio de Janeiro já há uns 3 anos, então estava bem difícil vir a Belém e depois de uns 2 anos eu consegui ficar um mês em casa, que foi em abril. E nessa oportunidade me convidaram para ministrar uma palestra aqui para eles. E eu fiquei encantada. Quem te convidou? Foi o grão-mestre Gilmar, que foi o fundador do projeto. E eu fiquei encantada quando eu conheci as crianças, quando eu fui recebida assim, com muito carinho. Eu não imaginava que eu inspirava tanta gente. E não me fala em memória, naquela matéria eu falei de quanto você representa como exemplo para essa geração que está aí. Pois é, só que a gente não se dá conta. Não tem ideia. Então, ainda mais como eu fiquei longe por conta dos campeonatos e muitas viagens, ficou difícil vir a Belém. Então, eu fiquei sem ter esse contato direto com crianças como eles, de projeto social e que se inspiram no meu trabalho e que gostam do esporte, que gostam do taekwondo, que querem crescer dentro do esporte. E quando eu vi isso aqui, quando eu vi com tanta dificuldade, eles mantêm focados e almejam chegar em algum lugar no esporte. Então eu disse, não, a minha missão realmente, além de... Não quero mais só pensar em mim. Então, se eu puder de alguma forma, nem que seja com uma palavra, ajudar ou fazer parte do sucesso de alguém, e é o que eu digo para eles, acho que o que a gente quer é que eles sejam um exemplo para a sociedade, um exemplo bom, que a gente está tão carente disso hoje, entendeu? Então, primeiro eu quero ser um bom exemplo e quero que eles se tornem um exemplo para as crianças que estão lá fora, para que eles se tornem exemplo em casa, fora de casa, dentro do espaço aqui de treinamento, mas principalmente fora. E aí eu me comprometi a toda vez que eu viesse a Belém,
visitá-los para dar uma palavrinha, para... Você teve uma surpresa desagradável numa dessas vindas aí. Nossa, muito desagradável. Eu quando voltei para o Rio, eu tive a notícia de que o mestre Gilmar, ele faleceu. E foi muito de repente, ninguém esperava. E as crianças ficaram abaladas e a maioria queria desistir. E aí eu disse, não, gente, vocês têm que continuar, não era isso que o mestre queria que acontecesse, né? Acho que vocês têm que manter com força, com união e assim, eu tentei estimular as crianças para que continuassem tudo. E graças a Deus, os coordenadores se uniram. Eles e o filho dele também. Sim. Vem cá, Gilmar. Vem cá, Gilmar Júnior. Tá bem aqui atrás. Ele tá dizendo, não quer que eu vou falar nada. Você não tem que falar. O exemplo que teu pai deixou é uma questão de você tocar. Foi... Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. Você pratica o esporte? Pratico, sou terceiro dan, faixa preta terceiro dan. E pratico, na verdade, desde os meus 6 anos de idade, né? Ele que fundou esse projeto. E ele que trouxe para o Pará, foi para Belém? Ele foi o percursor do esporte aqui no estado, né? Ele veio de Pernambuco para cá, largou o trabalho, largou tudo lá para tentar a vida aqui, justamente porque o mestre dele, né, o Young Mikin, disse que era para ele vir para cá, colocar o taekwondo aqui, que não tinha. E aí ele veio em 1985. Aí foi quando ele ingressou na Polícia Militar? Ele entrou na Polícia Militar, foi a extinta Patã, né? Ele entrou, depois da Patã ele passou 16 anos na COI. E aí, mas o sonho dele sempre foi o taekwondo, ele nunca largou. Teve altos e baixos, teve brigas e mais brigas, porque ele sempre lutou para que o taekwondo fosse algo correto, para que não fugisse, não virasse uma comercialização. Entendeu? Então ele sempre lutou por isso, pela questão da essência do esporte mesmo, entendeu? Então um certo dia, a minha mãe, que sempre foi da igreja e tal, chamou ele e perguntou, olha, tem o espaço... Qual é a igreja? Da Santo Antônio de Lisboa, a igreja católica. Esse espaço aqui é bom lembrar, é um centro comunitário, né? Agregado a Santo Antônio de Lisboa. E aí mamãe conversou com ele e disse, poxa, por que você não faz um projeto social, lá tem um espaço, eu posso ver com freio para conseguir. E aí deu tudo certo, ele conseguiu, ele começou aqui com 100 atletas, com 100 garotos aqui. Ele começou, isso aqui era lotado de gente, sabe? E dava para ver que a felicidade dele foi essa, que depois que ele começou a ver que, pelo fato de ser policial, ter a marginalidade, muitas pessoas da comunidade aqui não gostavam dele, porque ele tinha que fazer o seu papel como policial, né? Às vezes prender alguma pessoa errada, ou que aconteceu alguma coisa. E o pessoal não gostava dele por causa disso. Mas depois que ele montou o projeto social aqui, que ele tirou essas crianças da rua, de estarem alvo de traficante, essas coisas, passaram a vir elogiar, dizer que não era para ele sair daqui, que era para ele continuar aqui. E isso foi fortificando ele para que ele continuasse aqui no projeto. E aí ele formou alguns faixas pretas. Quer dizer, o cara era um lutador mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, no primeiro golpe que ele toma, ele desiste da luta, joga a toalha. O teu pai não jogou a toalha, era um combatente mesmo. Era um combatente. Inclusive, como eu falei, né, ele teve, durante ele estar na polícia, ele adoeceu, teve problema do coração, entrou em coma. Ele venceu uma doença, acho que ele ficou uns 2, 3 meses em coma, se eu não me engano, problema no coração. Ele conseguiu se recuperar, venceu, fez hemodiálise e se recuperou, mas desde então ele não parou de treinar. O médico proibiu ele de treinar, ele disse que não era mais, que ele não podia, mas mesmo assim ele continuou. E eu acredito que a maior felicidade da vida do meu pai, que inclusive tem dados em vídeo, que foi quando ele levou 27 garotos daqui para lutar num campeonato em Pernambuco, em Igaraçu, e lá, um campeonato brasileiro, e lá ele levou 27 atletas, conseguiu patrocínio de ônibus e tudo, e lá desses 27 atletas ele trouxe 26 medalhas. Daqui, todos frutos daqui do projeto, não levou ninguém de fora, nada. De 27 ele trouxe 26 medalhas. E como a gente não sabia, a gente foi de ônibus, 2 dias de ônibus, e quando a gente chegou aqui, ali na frente do Corpo de Bombeiros, na Padre Eutiquio, a família desses meninos todinhos estavam lá, receberam com fogo de artifício, cartazes. Eu vi meu pai chorar como poucas vezes eu vi. Aquele cara do Patã, olhado como brabo, na verdade um coração fantástico. Fantástico, entendeu? E aí, em abril agora, ele teve uma doença que foi
devido ao coração dele também, que da antiga doença dele, ele não se recuperou completamente. E abril, a Josiane veio aqui, deu a palestra, incentivou esses meninos. Eu agradeço muito a ela também, porque isso fez com que eles evoluíssem mais, se dedicassem mais, porque até então eles só escutavam falar de Josiane Lima, viam na televisão, viam na internet, e eles viram aqui ela presente, mostrando, dando. Inclusão é madrinha agora aqui do grupo. Hoje em dia aqui do projeto, entendeu? Eles se focam, se espelham nela, entendeu? E aí, devido ao meu pai ter falecido em maio agora, dia 2, a gente ficou pensando como é que a gente ia fazer. E antes o projeto se chamava Projeto Taekwondo Cidadão, e hoje se chama Projeto Taekwondo Cidadão Grão-Mestre Gilmar. O principal objetivo do projeto, eu vou ser muito sincero, é formar atletas? É, mas o principal objetivo do projeto é socializar. Então eu vim aqui, como meu pai sempre fez, ele visitava a casa dos alunos para saber o que estava acontecendo, se eles eram obedientes ou não, pedia boletim escolar, se não tivesse nota boa, não treinava, entendeu? Tudo isso ele fazia e isso foi se perdendo depois que ele faleceu. Então quando eu soube disso, eu vim aqui, puxei de novo, falei, data tal, todo mundo vai trazer boletim, se possível eu vou visitar quem estiver tendo problema, essas coisas. E essa é o real objetivo do projeto, socializar, entendeu? Através do taekwondo, no caso. Só para descontrair um pouco, o teu pai do Patã, o pessoal diz que conhece a Rotan não tem ideia do que era o Patã, eu conheço as duas, é só do tempo das duas. E ele deixava tu usar esses brincos? Ele dizia isso pra mim e também me proibia de usar brinco, mas depois de um tempo ele foi amolecendo o coração devido à doença, essas coisas, eu tinha vontade, acabei furando ele. Ele viu que o brinco não mudava o caráter e a ideia de você seguir a trilha dele, né? Exatamente. Então eu sempre, graças a Deus, eu nunca dei problema pro meu pai, nunca tive problemas com nada de má índole, essas coisas. Então ele sempre teve, graças a Deus, eu tive um exemplo muito bom dentro de casa, que consegui me espelhar e seguir e entender um pouco da criação dele, meio rígida, porque policial e pernambucano sabe como é que é, nordestina, né? Mas aí depois de grande... aí eu vim entender um pouco melhor de como era a criação dele, que ele sempre quis o meu melhor, sempre quis o melhor, não só pra mim, mas pra todos os filhos do taekwondo, que era o que ele sempre quis. Olha, eu ouvi já o depoimento da Josiane, eu já ouvi o depoimento do Gilmar sobre o pai, a estrutura. Pelo que eu tô vendo, de tudo que representar, é a cabo o teu pai? Ele era cabo, ele se reformou devido à doença dele no coração, se eu não me engano, como terceiro sargento. Muito bem. Para vocês, para representar, para substituir o cabo sargento Gilmar, realmente, pelo que eu tô ouvindo dos depoimentos, é preciso um grupo. 5 em 1. Trindade, te garante? Isso é um desafio muito grande pra gente, que eu chego até a me emocionar a falar do mestre Gilmar, porque só a gente sabe, quem tá aqui desde o início, para ver o que a gente passou, começando com 2, depois 4 alunos, e hoje a gente vê todo mundo, tá entendendo, bem educado, porque o que ele sempre colocou no projeto, disciplina, a hierarquia, respeito, entendeu? Então hoje a gente sai na rua, são as mães dos meninos agradecendo a gente, e eu sei que onde ele estiver, ele vai sempre estar orgulhoso da gente. Tá entendendo? Valda, e teve um aspecto quase que encerrava, mas vocês tiveram um toque ali uma das musas inspiradoras, saiu o sargento Gilmar, ficou a mensagem dele, né, o comportamento, mas aparece uma musa, vamos assim dizer, que inspira também o grupo para vocês ficarem firmes. E foi através dessa ligação, ela, Manu, você, que nós chegamos aqui. Que bom, né? Gratificante isso, saber que esse projeto está aí, de vento a popa. Dificuldades temos, mas estamos levando aí o que o mestre Gilmar falou, não desistir jamais. Tem os problemas, tem as dificuldades, mas olhar para frente e seguir em frente. Esse era o lema dele. E Gleison, você faz parte desse grupo firme, forte, para manter esse trabalho da comunidade, né? Cidadania que o país tanto precisa. É aquela situação que o mestre sempre lutou, né? Ver se tira as crianças da rua, né? Essa situação de criança muito tempo na rua e o pensamento começa a voar. Então ele trouxe para cá, para dentro da comunidade do centro, para a gente fazer isso aí. Não
Não deixar que fuja o pensamento das crianças. Né? Me permita, eu não fui militar, né? Eu tive um filho militar, uns tios, mas sou filho de nordestino, minha família, né? E eu ouvia muito essa frase: cabeça vazia é oficina do Satanás, né? Falava muito isso aqui pra gente. O mestre falava isso pra gente aqui também. E é verdade mesmo. Tanto é que tem ocupação pra meninada. Tivemos coisas aqui, exemplos disso aqui dentro, né? Tanto é que ele não queria pegar crianças de 6 anos e teve abaixo de 6 anos, e teve casos aqui que de mãe pedir pra ele acabou cedendo. E tanto é que tem crianças pequenas aqui abaixo de 6 anos, né? Que a dele era só de 11 pra cima, né? Então, devido a esses pedidos de mãe aqui, tem crianças de 6 anos aqui hoje. Quantas pessoas, Balda, vocês têm aqui hoje? Uma faixa de 40 alunos. Josiane, né? Você com essa, é uma missão, junto aí com o Gilmar Júnior, com o Trindade, com o Gleison, com a Valda. Como é o nome da tua mãe? Ana, muita gente liga, manda pelo WhatsApp, não sei o que e tal, mas me permita receber um abraço, a não ser que a senhora não queira me abraçar, de uma telespectadora do Gente da Gente ao vivo. Com certeza. Ela deu uma moral bacana aqui no programa. Muito obrigado, é importante. Gostei mesmo. Uma matéria bem legal que eu assisti. E eu falei isso para muita gente, que eu gostei, que foi uma matéria diferente, bem descontraída. Sei lá, ficou um negócio bem simples e gostoso de assistir. E o detalhe, eu conversava com a Josiane Lima, né? Que eu não fui fazer matéria com ela. Não estava nada programado, não fui fazer nada dela. Nem sabia que ela estava aqui. Aí quando eu dei uma folga lá na quadra do basquete, meu amigo Seráfico, de Solano, aquela turma toda, bora fazer umas cabeças aqui na avenida. Aí quando eu vejo, olha quem me aparece. Foi assim. E aí, com certeza, mas olha lá a ramificação. É isso, quem tem estrela, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente tem estrela e tem amigos, os amigos sempre estão por perto. Então, eu acho que é isso aí.